Olá meus amigos, aqui é o Alex Paines novamente e aí eu estou trazendo para vocês agora o quinto módulo do nosso curso de implantação dos 5S, tá ok? Hoje nós vamos falar sobre Seikitsu, que é o senso de padronização em saúde, tá? Então, a aula 1 a gente vai começar com um conceito do quarto senso, né? Com o senso de padronização e saúde. Então o Seikitsu, que ele é o senso de padronização em saúde, ele é a quarta fase do programa, né? E ele representa então a parte de padronização e cuidados com a saúde e asseio das pessoas, ok? Então o pensamento que impera nessa etapa é para existir qualidade, é que para existir a qualidade é preciso padronizar e cuidar da aparência, certo? Pois quem não cuida bem de si mesmo não pode produzir ou comercializar produtos e serviços de qualidade. Então, o que se parte? Parte da premissa que se a pessoa não tem o cuidado, né, não tem o zelo consigo mesmo, o que vai sobrar para o restante, né? Então, a máxima é que tu é o reflexo do teu ânimo por dia, né? A tua aparência, e não quer dizer assim que tu tem que ir com aquela roupa de sair, né? Aquela roupa de festa, não. Quer dizer que a roupa que tu estiver usando tem que estar limpa, tem que estar arrumada, não pode estar rasgada, né? O cabelo da pessoa tem que estar arrumado, seja ele comprido, curto, enfim, né? Vou usar uma barba bem aparada, né? Ou então não usa barba bem feitinha, então esse tipo de coisa, né? Então o Seikitsu ele pode ser apresentado pela perspectiva ação tomada pela empresa, né? Então ele pode ser uma ação tomada tanto pela empresa quanto no que diz respeito ao cuidado com os equipamentos, com o ambiente, né? Tanto quanto a perspectiva de ação tomada pelo indivíduo, né? Porque, como eu falei antes, a pessoa que ela não estiver preocupada consigo mesma, ela não vai estar preocupada com mais nada, né? Então, se tu não tiver despertado no indivíduo, na pessoa, a cultura de zelo, vamos dizer assim, essa parte, esse quarto senso, ele não vai para frente, porque é as pessoas que fazem acontecer, né? Então, cada indivíduo tem que ser sensibilizado, ele tem que ser, como é que eu vou dizer assim, conscientizado, treinado, né, a enxergar as coisas de uma perspectiva um pouco diferente, em que ele entenda que cuidar de si mesmo e cuidar da empresa, né, tem que ser o mesmo ritmo, tem que ser a mesma coisa. Então, é um hábito, né, o asseio, o cuidado, ele é um hábito que a pessoa vai carregar dela, né, para a empresa. Então, é nessa parte que o quarto senso vem. Ele vem trabalhando a parte de asseio, né, de cuidados, e também nós vamos falar um pouquinho mais adiante agora da parte de padronização, tá? Então, no Seikitsu é definido um padrão de limpeza para a empresa que será medido, acompanhado e cobrado posteriormente. Então, a gente já começa a falar um pouco de padrões, né? Então, refere-se ao estágio alcançado com a prática dos 3 sensos anteriores. Então, a gente tem que vir com o senso de utilização, organização e limpeza, né? Depois que a gente venceu a primeira etapa, como lá no início do treinamento a gente falou que a implantação ela tem que ser em 2 etapas, então a primeira etapa tu vai aplicar esses 3 sensos, como eu falei, né? Que é para organizar a casa, né? Então, como é que eu vou comparar? Vamos supor que você vai para uma casa nova, né? Então, ela tá, né? Você tem que chegar, você tem que selecionar aquilo que realmente é utilizado na casa, né? Que vai ser necessário. Logo após isso, você vai organizar as coisas, cada coisa no seu lugar. E, por último, aquela limpeza mais detalhista, mais pesada também, né? Para deixar aquele ambiente, né, próprio para a moradia. Mas, depois de todo esse trabalho, né, que entra o quarto senso, que é você observar como tá, né, como estão organizadas as coisas, como está o ambiente e preservar aquilo, né? Então, o quarto senso eu peguei a minha casa, eu arrumei, organizei, limpei minha casa nova e agora eu tenho que ter a disciplina de não bagunçar ela de novo, né? Então, eu vou criar padrões, no caso de uma residência, tu não vai fazer padrões no papel, mas vão ter padrões visuais, assim, padrões na cabeça, né? Normalmente é a mãe que puxa isso, né? Mas sempre vai ter aquela política, vamos dizer assim, dentro de casa, de manter as coisas organizadas, as coisas no seu lugar, né?
Então, o Seikitsu, ele vem para dentro da empresa, né? Também, além da parte de saúde, higiene, asseio, que eu comentei antes, ele vem também para padronizar. Então, depois que tu está com o ambiente limpo, organizado, né? Bonito assim, você vai tirar uma foto e vai fazer um procedimento de limpeza e vai dizer, olha, o setor tem que ficar desta forma, limpo, organizado como está nessa foto, né? Então as pessoas vão manter o padrão em cima daquele arquivo visual ali que a gente está disponibilizando, tá? Portanto, excesso de materiais, má ordenação e sujeira são reconhecidamente causas de acidente de trabalho e estresse, né? Enfim, é preciso combater essas causas e já significa grande iniciativa para conservar a vida da empresa e dos empregados em boas condições. Então, eliminar a sujeira, eliminar a má ordenação, até para cuidar, né, da questão de riscos de acidente de trabalho. Então, o Seikitsu é traduzido como asseio também, pois o que implica é conservar a higiene, sem descuidar dos estágios de organização, ordem e limpeza alcançados, padronizando hábitos, normas e procedimentos, né? Isso aí que a gente comentou antes. Então, mas como foi mencionado anteriormente, nesse quarto senso consiste na padronização. Então, objetivando manter a organização, a arrumação e a limpeza contínua e constantemente. Enfatiza o gerenciamento visual, a manutenção das condições padrões, permitindo agir com rapidez. Então, é procurar fazer o asseio permanente do ambiente, do corpo e da mente, e as melhorias promovidas pelos 3 sensos anteriores devem ser mantidas e aperfeiçoadas. Então, esse texto, ele vem trazendo aquilo que eu já comentei, né? Que são os cuidados que já que está organizado, está limpo, está bonito, né? Vamos dizer assim, a gente tem que ter os cuidados necessários para manter esse ambiente, para manter a empresa organizada, limpa, né? Bom, então, continuando um pouco, né, sobre a prática do Seikitsu, então essa prática, ela permanentemente torna-se um hábito e estimula a revisão dos valores éticos e morais envolvendo a autoestima. Então, veja que quando você começa a cuidar do seu asseio, da sua higiene pessoal, dos cuidados, isso eleva a autoestima dos funcionários, né, e o ânimo para o trabalho, né? Então, portanto, consiste basicamente em garantir um ambiente não agressivo e livre de agentes poluentes. Manter boas condições sanitárias nas áreas comuns, né, banheiro, cozinha, restaurante, isso é muito importante. Se cria também aquele sentimento de dono, né? Então as pessoas começam a enxergar o ambiente de trabalho ali, a empresa, como se fosse a segunda casa delas, né? E começam a ver isso de verdade, não é só da boca para fora. E aí as próprias pessoas começam a se cobrar e ter o cuidado, né? Por exemplo, com o uso do banheiro, né? Então, os próprios colegas vão ter quando tu consegue desenvolver essa cultura de asseio, de cuidado, de zelo, quando a pessoa ela vai no banheiro, por conta própria, ela já vai ter cuidado para manter o banheiro limpo, né? Então, já trazendo a cultura dos outros 3 sensos, né? Então, a pessoa, no quarto senso, tu vai dar uma reforçada também nessa questão de manter limpo, né? Então, é um resultado da aplicação do quarto senso, né? Então, zelar pela higiene pessoal, gerar e disponibilizar informações e comunicados de forma clara, no sentido mais amplo do senso, ter ética no trabalho e manter relações interpessoais saudáveis, tanto de dentro quanto fora da empresa. Então, também estimula, né, que as informações sejam higienizadas, vamos dizer assim, sejam um banco de dados limpo, né, de informações confiáveis, e também ele estimula um comportamento de coleguismo, de parceria, né, e de confiança mútua entre as pessoas. Isso melhora muito o ambiente de trabalho e torna aí a rotina de trabalho mais leve, né, mais agradável também. Então, porém, esse senso é de vital importância para assegurar a manutenção dos 3 S iniciais, que é o que a gente já vem comentando, né, pois a melhoria da qualidade de vida no trabalho estimula a adesão e comprometimento de todos, né? Então, como o ambiente começa a ficar melhor de trabalhar, mais organizado, mais limpo, isso estimula, né, a adesão das pessoas. As pessoas acabam fazendo
girando a cultura do programa por conta própria, e aquilo acaba virando um hábito de trabalho, né? Então, como está na figura ali, o mecânico ele está trabalhando e já está limpando as ferramentas dele. Então, são pequenas ações, né, que vão fazendo o ambiente ficar agradável, bom de se trabalhar, né? Então aqui, a busca pela melhora do ambiente de trabalho desenvolve nas pessoas a perspectiva de querer trabalhar em um ambiente limpo, né? O que traz como consequência a mudança de hábito de seus colaboradores no que se refere à saúde pessoal de cada indivíduo. Como visto, este senso busca condições favoráveis à integridade tanto física quanto mental dos trabalhadores, tá? Então, veja que é um senso que ele trabalha muito a questão também da condição psicológica de cada funcionário, né? A condição de ânimo, a condição de, como é que eu vou dizer assim, de empolgação para trabalhar, né? Então, ele trabalha tanto a padronização, mas também ele visualiza muito o indivíduo, né? Bom, a seguir algumas perguntas que servem de checklist para a implementação do Seikitsu, né, senso de padronização. Então, a primeira pergunta é se os funcionários utilizam de forma adequada seus EPIs, seus equipamentos de proteção individual, e estes estão em conformidade com as instruções de trabalho. Então, os meus colaboradores, eles estão lá na área, eles estão utilizando bem, se precisa de uma luva, eles estão utilizando uma luva inteira, que não está rasgada, que não está suja, né? Se é um local com ruído, eles estão usando o protetor auricular adequado, né? Se precisa de capacete, se o pessoal está usando capacete, está usando a jugular, enfim. E se esses equipamentos estão em bom estado, né? Então não adianta eu estar, por exemplo, fazendo uma solda, né, com o visor da minha máscara quebrado, não resolve, né? Não adianta eu estar trabalhando lá o mecânico se eu estou com uma luva dessas de látex, né? Que aquilo ali rasga e não adianta nada. Então, ver se eu estou com um EPI adequado, se eu estou com o meu EPI em condições, se eu estou com o meu uniforme em condições, né? Então, essa primeira pergunta é para a gente chegar a esse tipo de coisa. Então, a higiene pessoal das pessoas demonstra preocupação com asseio, então é aquilo que a gente comenta, né? Eu trabalhei numa empresa há muito tempo atrás, foi a primeira empresa que eu trabalhei, que o uniforme da manutenção era branco, né? Então, o diretor da empresa, ele cobrava muito o asseio, a limpeza, né? Então, foi uma das primeiras experiências que eu tive, assim, com a questão dos cuidados com o uniforme. Então ele cobrava, se tivesse com o uniforme muito manchado, era para trocar, não era para usar a roupa assim, porque ele dizia já isso lá em 99 que os funcionários são o cartão de visita da empresa, né? Então ele já cobrava muito isso. Então limpeza e organização do local de trabalho estão mantidas por todos, então se a gente conseguiu mas se a gente conseguir implementar de forma efetiva a cultura do Seikitsu, né, e os outros demais, isso já entrou na cultura das pessoas, né, os funcionários já estão mantendo o local de trabalho organizado, né, a luminosidade, ventilação e acústica estão de acordo com as condições necessárias para um bom ambiente de trabalho, né, as condições do setor proporcionam um certo conforto, vamos dizer assim, para as pessoas poderem trabalhar de forma tranquila ali e fazer um bom trabalho, fazer um trabalho eficiente, né? Então, são algumas perguntas, né? Máquinas, equipamentos e utensílios permitem uma postura ergométrica adequada, né? Principalmente falando em escritórios, por exemplo, né? As cadeiras estão adequadas, as pessoas conseguem trabalhar de forma adequada, né? Eu sou uma pessoa que já estou com uma certa idade e aí eu tenho um problema de coluna, vamos dizer assim, então dependendo da cadeira que eu estou sentado, dependendo da maneira como eu estou sentado, no fim do dia eu estou com uma dor terrível, né? Então, esse tipo de cuidado, né? Ver se as máquinas, por exemplo, não estão faltando um pedaço, faltando uma carenagem, né? Faltando uma ferramenta, faltando um manípulo com que a pessoa não consiga trabalhar direito, né? Esse tipo de coisa assim, tem que ser observada, né? Se as mesas não estão nas alturas corretas, são muito baixas, muito altas, enfim, a gente tem que olhar se a nossa estrutura ela propõe uma ergonomia adequada aos funcionários, né? Essas pessoas conseguem se sentir bem durante o trabalho.
Condições de trabalho consideradas inseguras são reportadas e tratadas. Então, se eu ver uma condição de risco de acidente, né, tem alguma ferramenta na empresa que faça com que seja reportado esse tipo de coisa, né? Eu já trabalhei em várias empresas dessas que eu já mencionei no início do curso, em que se tinha uma ferramenta, por exemplo, que era o registro do quase acidente, né? Isso pegando um pouco da teoria da pirâmide de Bird, né? Que a gente pode até comentar em outro treinamento, mas o que dizia, né, o Bird, que quando a cada 300 quase 600 quase acidentes, tu vai ter um acidente fatal. Então, o que acontece? A empresa ela adotou essa ferramenta, então a gente acabava relatando via esse programa, essa ferramenta, situações de risco que eram mapeadas na empresa, e esses registros iam para o nosso setor de SESMIT, né, de segurança do trabalho, e lá eram traçadas ações, né, muitas vezes em conjunto com a manutenção, para solucionar aquela condição de risco. Então, se na tua empresa não tem uma ferramenta para esse tipo de registro, né, acho que é interessante você levar essa ideia, né, o registro de um quase acidente, registro de incidente, né, é uma possibilidade aí para tratando, né, cenários de risco para os trabalhadores, né. Horários de início e retorno de intervalo são respeitados pelos funcionários, né? Porque você tem aí dois casos, dois extremos, né? Você tem aí às vezes aquele funcionário que ele tem direito a 1 hora de almoço, mas ele vai, almoça e volta em 15 minutos porque ele está sobrecarregado, né? E você tem também aqueles funcionários que não têm muito comprometimento e fazem 1h15, 1h20, né? Então, para você ver que o programa, ele também visa esse tipo de comportamento, ele trabalha muito o comportamento das pessoas, né? Então, como é que está o respeito aos intervalos, né? Os colegas, todos eles estão fazendo só 1 hora, né? O pessoal está saindo para o almoço, está descansando, né? Tá tendo aquele intervalinho ali para voltar depois do almoço mais revitalizado. Como é que está isso aí, né? Os horários de realização de reuniões são respeitados, né? Como é que está o comportamento do pessoal? A gente, quando se marca uma reunião, o pessoal está chegando no horário ou está chegando meia hora depois, né? Eu já trabalhei numa empresa que tinha a seguinte cultura, que horário de reunião, tolerância de 5 minutos, né? Passou de 5 minutos, fecha a porta, quem está na reunião está, quem não está, paciência. Então, às vezes, se adota esse tipo de postura, né, em função dessa cultura, porque as pessoas têm que respeitar horários de reuniões, né? E se as reuniões elas têm um fluxo já predeterminado de informações, se ela já tem um esqueleto para ela ser eficiente, né? Porque às vezes acontece o quê? Que a pessoa ela vai para uma reunião, né, mal preparada, e aquela reunião ela se torna improdutiva, né? Então as pessoas ficam ali sentadas, reunidas, mas não se produz. E aí uma coisa que muita gente brincou é que tu vai para uma reunião para fazer a pauta da próxima reunião. Então fica a reunião da reunião e não se resolve o que precisa resolver, né? Há times de auditoria que promovem a manutenção do programa 5S. É interessante tu ter pessoas que sejam um pouco mais preparadas, que estejam um pouco mais estudadas e que elas façam, né, auditorias nos setores para ver como é que está o comportamento do pessoal com relação à realização do programa, né? Principalmente quando a gente está implantando o quarto S, a gente já pode ter esses times aí. Então, até para que essas auditorias sirvam como estímulo para que os funcionários sigam, né, as premissas do programa de uma maneira satisfatória, né? E também que nessas auditorias sejam mapeadas falhas e traçadas planos de ações para resolver o problema, tá? Bom, existem indicadores e avisos que permitem ver as condições de progresso e manutenção do 5S na área. Tem algum indicador já na planta que mostre o avanço, né, do 5S? Por exemplo, descarte de lixo, por exemplo, ferramentas no local, né? E também indicadores que mostrem o resultado do 5S, né? Como, por exemplo,
a percentual de produção de refúgio, né? Como é que está isso? Está aumentando, está diminuindo, né? Percentual de produtividade, né? Velocidade de linha. Então são todos indicadores que mostram o resultado do programa, como é que ele está funcionando para que a empresa atinja o objetivo principal dela, que é aumentar a competitividade, né? Então existem esses indicadores na área, né? Está definido um esquema para o envolvimento de novatos no departamento com 5S, já tem um programa de treinamentos, ou já tem um setor, tem uma pessoa especializada para que quando sejam contratados novos funcionários, eles já passem por um treinamento, né? Se isso já está definido. Assuntos de 5S são discutidos pelo menos uma vez por semana, então aquela questão da auditoria é uma maneira de se discutir assuntos de 5S, né, que eu estava comentando antes, mas também pode partir por parte dos gestores, né, a cobrança diária, por exemplo, né, dos 5S, conversando com seus operadores, com seus colaboradores, né, dentro do ambiente administrativo também, conversar com as pessoas, porque há um erro muitas vezes em que se cobra muito 5S no chão de fábrica e se esquece da parte administrativa. Então, a parte administrativa da empresa também tem que ser cobrada. Então, esses assuntos eles são discutidos, né, pelo menos uma vez por semana, na minha opinião, uma vez por dia, porque tu não precisa levar uma hora discutindo sobre 5S, mas são 10, 15 minutos falando sobre aquilo ali, todo dia, também é uma forma eficiente de se trabalhar. A inspeção dos equipamentos é diária, através de checklists de acordo com as normas, então, normalmente se criam checklists para o próprio operador e para a própria pessoa que está no ambiente administrativo, para ela fazer um checklist rápido de como é que está a área dela, está organizada, está limpa, né? Os utensílios estão em condições, não tem material duplicado ali, não tem material que não é inerente ao processo, ao trabalho ali. Então, para que disso? Porque o 5S ele não é assim, tu organizou e está pronto. Não, tu organizou e no outro dia tu passa para a próxima etapa, mas tu já dá uma olhada em como é que está. Por exemplo, eu implantei o senso de utilização, né? Aí agora nós vamos implantar o senso de organização. Durante a organização, eu não posso mais descartar nada? De repente pode, porque você está ali organizando e diz, isso aqui, né? Mas isso aqui não precisa, isso aqui posso descartar. Não vi na primeira etapa. Então, ele é um processo que ele vai se retroalimentando. Então, quando chega lá no quarto S, como a gente está falando agora, você vai fazendo a retroalimentação dos outros três. Então, nada impede que nesse momento, ao fazer o checklist, eu não identifique, por exemplo, um item que está estragado, tem que trocar. Eu identifique, por exemplo, que uma ferramenta está fora do lugar, né? Que alguém deixou acúmulo de lixo no cantinho lá do setor, né? Que dentro da minha cesta do papel tem copo de café. Então, não custa ter esse tipo de inspeção e esse tipo de checklist na área que vão fazer com que o programa ele fique vivo, né? E crie nas pessoas a cultura, não crie, mas assim solidifique, né, cada vez mais, enraize aquela cultura de organização e limpeza, né, vinda lá dos nossos amigos do Japão. As técnicas utilizadas na execução de tarefas são previstas nos procedimentos e esses estão disponíveis para consultas, né? Então, está havendo a padronização, né? A gente está trabalhando em cima de padronizações, como por exemplo ali eu falei da questão do ambiente limpo, né? Como é que eu vou padronizar o ambiente limpo? Tem um procedimento que tem uma foto que me mostra como fazer, né? E o que fazer. Enfim, os documentos eles têm um fluxo padrão, tem um fluxograma que me mostra como fazer o arquivamento de documentos, tomada de decisões. Temos esses procedimentos no ambiente informatizado da empresa, isso é importante a gente olhar. Se não tiver, está na hora de fazer, ok? Bom, pessoal, chegamos então ao final da primeira aula, né, do módulo 5 do nosso curso. E eu agradeço a atenção de vocês até o momento, espero que vocês tenham gostado do conteúdo e aguardo vocês para a segunda aula do módulo 5 aí para a gente poder continuar falando sobre os Seikitsu, ok? Um forte abraço e até a próxima.